Tudo bem, pessoal? Vamos tentar dar prosseguimento, então, às nossas considerações, não mais relativamente à VA1, mas sim ao prosseguimento da disciplina, né? Porque a vida está correndo. E, na verdade, a gente acaba tendo que fazer menções ao texto do William César Castilho, que, como alguns de vocês assinalaram, é um texto difícil, né? Embora eu tenha procurado recortar ele, o que vocês tiveram foi apenas um recorte do texto, visando justamente não enrolar demasiadamente a guerra. Mas a vida tem que seguir, né? E ela segue, né, depois desse momento em que nós falamos sobre as pedagogias institucionais, recuando no tempo, né, já que as pedagogias institucionais são dos anos 60, recuando no tempo, uns 20 anos aproximadamente, meados dos anos 40 e mais precisamente no cenário da França ocupada pelos nazistas. Então vamos repertoriar aqui hoje o que aconteceu para o surgimento dessa outra modalidade do movimento institucionalista que levou o nome de psicoterapia institucional e que se dividiu classicamente em dois momentos, em duas épocas. Uma é essa, nos anos 40, e a outra numa retomada a partir dos anos 50, e que verdadeiramente existe até os dias de hoje, porque não foi um movimento que tenha se extinto, se extinguido, chegado ao fim, como a gente vai poder ver futuramente. Então, nesse recuo do tempo, é preciso lembrar os antecedentes da psicoterapia institucional da chamada primeira geração, que é a dos anos 40. Quem fez esse movimento, quem organizou essa iniciativa, que foi provavelmente a primeira modalidade mais ou menos organizada de transformação da instituição psiquiátrica, foram, em grande medida, psiquiatras, artistas plásticos, escritores e etc., que tinham fugido antes da guerra para a França, vindos principalmente de regiões ocupadas pelos nazistas, né, que estavam se expandindo pela Europa, mesmo antes do começo da guerra, em 1939, mas em especial da Espanha, a Espanha que faz fronteira com a França, né, entre uma e outra tem a cadeia de montanhas dos Pirineus. E na Espanha, dos 3 anos anteriores à guerra, houve uma outra guerra, uma guerra interna à Espanha, chamada Guerra Civil Espanhola, que teve uma grande importância, porque ela foi como que uma antecipadora da Segunda Guerra Mundial. Antecipadora em que sentido? No sentido de que algumas das potências bélicas, potências militares da época, e que possuíam ideologias diferentes que as orientavam, participaram ativamente da guerra, combatendo, ajudando a combater cada um dos lados dessa guerra civil. Então, uma guerra interna à Espanha que contou com a participação de forças estrangeiras. Que forças estrangeiras eram essas? Basicamente, de um lado, forças da União Soviética, portanto, forças comunistas, e, de outro lado, forças fascistas, nazifascistas, que vieram da Alemanha e da Itália. Por que esse confronto ideológico, né, que depois acabou se repetindo na própria Segunda Guerra? Porque durante décadas, né, desde o final do século XIX,
vigorava na Espanha um regime monárquico. Então, esse regime monárquico, ele, à medida que o tempo foi passando, do começo do século XIX até o começo dos anos 30, ele foi se tornando cada vez mais impopular e a Espanha era um lugar, diferentemente de hoje em dia, muito pobre, né? Onde havia uma grande quantidade de analfabetos, onde havia uma luta de diversas partes da Espanha em uma busca pela sua independência, né? O País Basco, a Catalunha e outras regiões, que até hoje pleiteiam a sua independência em relação à Espanha. Essa é uma briga de séculos. E um território onde floresceu poderosamente algo de que nós já falamos aqui anteriormente a propósito das pedagogias institucionais, talvez vocês se lembrem, que é o pensamento político anarquista. Então, embora o pensamento político anarquista não tenha nascido na Espanha, ele encontrou na Espanha uma forma de manifestação muito tenaz, muito vigorosa, muito reivindicadora de mudanças sociais, porque é disso que a gente está falando o tempo todo aqui nessa matéria, movimento institucionalista. Então, esse movimento político anarquista na Espanha, ele vem desde o começo do século XIX, o começo do século XX, um pouquinho antes ainda, né? E isso se deu através de rebeliões, de insurreições sociais, de atentados terroristas, de greves gerais e assim por diante. Para vocês terem uma ideia, as primeiras manifestações do ainda muito pequeno operariado brasileiro no começo do século XX foram fruto da emigração de contingentes populacionais de lugares como a Espanha e a Itália para o Brasil no final do século XIX, depois da abolição da escravatura, e que trouxeram consigo essa tradição de uma luta de trabalhadores em torno de uma ideologia política, né? E de esquerda, como é o anarquismo. Então foram esses caras que trouxeram a semente das primeiras greves gerais que houve no Brasil no começo do século XX. Possivelmente eles estiveram metidos também na chamada Revolta da Vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1904, né? Então, esse era o cenário da Espanha também durante esses anos todos que durou esse reinado, né, do rei da época chamado Afonso III. Esse camarada reinou de 1902 a 1931, ou seja, quase 30 anos. E uma monarquia profundamente impopular, né, num país onde havia muita pobreza e muita tradição de luta política pela esquerda. O marxismo existia também na Espanha, mas era uma força política minoritária a princípio. Então, por que eu estou falando isso tudo, né? Porque em primeiro lugar, alguns desses anarquistas pertenciam ao movimento de renovação da escola. Falei lá no começo dos nossos encontros, ainda presencialmente, do Francisco Ferrer y Guardia, que era um pedagogo e um militante político anarquista que acabou sendo fuzilado pelo governo espanhol em 1908, não porque ele fosse um pedagogo libertário, mas porque ele foi acusado de participar de uma rebelião em Barcelona naquele mesmo ano.
E a morte dele causou uma comoção geral no mundo todo, né? Porque ele tinha uma fama sólida de pedagogo e ninguém engoliu o julgamento pelo qual ele tinha passado, né? Então não se sabe muito bem se ele teve participação ou não naquele movimento de insurreição, mas o fato é que, como costuma acontecer em muitas ocasiões, ele era um alvo perfeito, né? Muitas vezes no peito atingido, como diria o Caetano Veloso, e foi mesmo, né, que foi fuzilado. E aí houve manifestações de protesto contra a morte dele pelo mundo todo. Mas ele deixou ali uma semente, né, de uma pedagogia libertária, voltando aqui ao meu mantra, né? Uma pedagogia libertária de inspiração anarquista, cuja tradição se continuou apesar das perseguições, das dificuldades que sofreu nos anos posteriores à morte do Ferrer. Ora, com o fim da monarquia em 1931 e o início da chamada Segunda República na Espanha, forças políticas que estavam sufocadas pela monarquia encontraram formas de expressão, às vezes muito violentas, muito agressivas. Então, uma dessas forças políticas era justamente o pensamento político anarquista na forma de centrais sindicais, de centrais de trabalhadores que obedeciam ao credo anarquista, enquanto havia outras centrais sindicais, outros partidos políticos também, né? Porque no caso no anarquismo não existem partidos políticos, que empalmavam o pensamento marxista, socialista. Havia vários partidos que a gente pode chamar de esquerda, marxistas na Espanha, e havia um fortíssimo movimento anarquista. Durante a República, com uma diminuição do controle social sobre esses grupos sociais, grupos políticos, houve toda sorte de atentados, de incêndios, de protestos, de greves e o escambau a quatro. Isso foi num crescendo cada vez maior. Só que, enquanto isso, havia forças políticas, sociais, conservadoras, fortemente conservadoras na Espanha também, vinculadas à igreja, vinculadas à monarquia, que sempre foi muito tradicional na Espanha, né? Desde o século XV. Então, isso acabou gerando, em 1936, no início de uma guerra civil entre a chamada República, que em grande parte estava representada por forças socialistas e anarquistas, e, de outro lado, aqueles que se rebelaram contra o que eles achavam, né, e provavelmente tinham razão nisso, que era assim o começo do início, né, de uma ditadura comunista como a que acontecia na União Soviética naquela altura do campeonato há quase 20 anos. Então o comunismo era um grande fantasma a ser combatido. E essa rebelião acabou gerando uma guerra civil muito cruel, né, com a prática de grandes crueldades, né, de ambos os lados. E, no final, os revoltosos contra a República, os que eram, por assim dizer, monarquistas, eles ganharam a Guerra Civil, e uma quantidade imensa de militantes, de intelectuais, de artistas, de operários, de pessoas comuns
que haviam simpatizado, trabalhado ou mesmo lutado pelo lado da República, pelo lado socialista, pelo lado anarquista, tiveram que fugir da Espanha, e aqueles que não conseguiram fugir ou foram presos, ou foram fuzilados e assim por diante. Então, a França era o caminho mais acessível, né, apesar dos Montes Pirineus, né, que é uma cadeia alta de montanhas, mas a distância era muito próxima. Alguém pode dizer, mas por que eles não foram para Portugal? Porque Portugal também tinha uma ditadura conservadora de direita. Então não era um lugar hospitaleiro para socialistas. Eles foram para a França não só pela proximidade, então, mas porque o governo francês era socialista na ocasião. Apesar de socialista, a França impôs uma série de restrições, de barreiras a que esse contingente muito grande de pessoas emigrasse da Espanha para a França. Mais ou menos agora, como a gente está vendo, né, vindo da Venezuela para o Brasil, né, fugindo, né, lá dos nossos digníssimos dirigentes da Venezuela. Então, mas foi muita gente que entrou na França, né, na convicção de que na França eles estariam protegidos. Ocorre que poucos meses depois foi deflagrada a Segunda Guerra Mundial e, tal como havia acontecido na Primeira Guerra Mundial, os franceses acreditavam piamente que o território deles ficaria protegido dos agressores alemães. Só que, como tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial, só que dessa vez não foi assim. Os alemães entraram com tudo e ocuparam a França inteira. Os nazistas, eles tinham vários inimigos, né? Não só os judeus, mas também socialistas, comunistas, anarquistas, ou seja, o pessoal que fugiu da Espanha para se refugiar na França acabou ficando numa armadilha novamente, caindo numa armadilha. Uma parcela, né, uma pequena parcela desse pessoal, que era composta por psiquiatras, por artistas, por escritores, poetas e etc., na tentativa de se esconder dos nazistas, fizeram o quê? Se esconderam dentro de alguns hospícios de que havia muitos na França desde o tempo do Pinel. Então, essas estruturas hospitalares, asilares, né, esses grandes hospícios, eram grandes mesmo. Eram quase que pequenas cidades que abrigavam populações de 5, 6 mil pacientes. Ora, com a invasão nazista, o hospício, que sempre foi uma terra de ninguém, foi abandonado por muitos daqueles que trabalhavam neles, médicos, enfermeiros, etc., com medo dos nazistas, né? Ou foram capturados, mortos, mandados para campos de concentração e etc., de modo que em muitos desses hospícios, uma quantidade imensa deles, os pacientes ficaram à mercê da própria sorte. Então, estima-se, né, que tenham morrido por abandono, por fome, por frio, alguma coisa em torno de 50 mil pacientes psiquiátricos na França durante a Segunda Guerra Mundial. Então, os hospitais ficaram esvaziados dos seus cuidadores, na maioria dos casos, e foi em 1 ou 2 ou 3 desses hospícios que esses fugitivos da Guerra Civil Espanhola se esconderam para fugir dos nazistas. E veja que os nazistas, apesar de serem tão cruéis, por alguma razão misteriosa mesmo, não foram buscar por nenhum inimigo dentro dos hospícios, né? E é engraçado isso porque eles fizeram uma espécie assim de pente fino na população francesa na tentativa de encontrar inimigos potenciais, principalmente judeus, né? Há muitos belos filmes sobre isso, embora todos tristíssimos.
Posso dar depois algumas dicas para vocês sobre esses filmes. Então, não deixa de ser estranho que esses camaradas que eram anarquistas, que eram socialistas, tenham conseguido permanecer durante toda a guerra protegidos dentro de hospícios. Só que eles tinham essa semente da transformação social, da transformação das instituições que eles traziam lá das suas lutas na Espanha e de outras partes da Europa, e em obediência às ideologias que eles seguiam, o marxismo e o anarquismo. Então, uma vez dentro desses hospícios, que não foram tantos assim, 2 ou 3, o mais famoso deles chamado Santa Ana, né, a mãe de Maria. A França é um país marcadamente católico. Eles criaram a experiência da psicoterapia institucional chamada de primeira geração. Porque, como a gente vai ver depois, essa primeira experiência ela termina com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, e esses exilados que promoveram algumas mudanças muito interessantes no hospício, nesses hospícios onde eles trabalharam, tiveram que sair desses lugares porque os hospícios voltaram a ser dirigidos pelo Estado Nacional francês, né? Durante a invasão, a França ficou completamente, por assim dizer, desinstitucionalizada. As instituições nacionais francesas ficaram todas atravessadas pelo nazismo. Então, os professores universitários fugiram ou foram mortos, né? Os dirigentes políticos, né, foram mortos ou fugiram, ou então se bandearam para o lado dos nazistas. Nas próprias famílias houve grandes divisões, né? Dentro de famílias havia quem achasse por bem colaborar com os nazistas e quem achasse por bem lutar contra os nazistas. Então, a invasão nazista produziu um cisma na sociedade francesa que, a bem da verdade, repercute até os dias de hoje, porque o chamado colaboracionismo francês é uma mancha, né, na tradição patriótica da França, que acabou sendo recalcada depois da Segunda Guerra Mundial. Então não se fala muito nisso, estão preocupados com incêndio na Amazônia, mas não estão tão preocupados em falar sobre o seu próprio colaboracionismo com os nazistas. Então, esses camaradas, dentro desses 2 ou 3 hospícios, eles promoveram as primeiras tentativas organizadas de mudar a instituição psiquiátrica. Isso que eu estou falando aqui para vocês hoje é uma introdução histórica, ou pano de fundo histórico, e a gente vai se ocupar da natureza mais específica, mais íntima dessas transformações, em que consistiu a primeira geração da psicoterapia institucional, no nosso próximo encontro, ok?